A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo, e cada um ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor venha abençoar ricamente. Eu vou ler mais aqui uma mensagem da palavra de Deus, um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, do versículo 1 ao 7, e do capítulo 4, do versículo 6 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subia junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Louvado é o nome de Jesus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Capítulo 4, versículo 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E Anas, o sumo sacerdote, e Caifa, João Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi porta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A diferença é essa. A palavra de Deus, ela é bem clara, que não é o homem ter o conhecimento de si ou de estudo qualquer pela ciência, mas sim uma pessoa que é tomado por Deus, que é usado por Deus, que vem ter na vida, vem fazer diferença. Até porque Pedro, quando eles entraram ali naquele templo, era a hora que eles iam orar, estava indo orar. Aquele homem todo dia era levado até a porta do templo, que chamava Formosa, e ali ele ficava, esperando as pessoas que fossem orar, as pessoas que ia buscar a Deus em oração, entrar no templo para ele aproveitar a oportunidade e pedir uma esmola. Era um lugar que era bem frequentado, andavam muitas pessoas crentes ali, e ele esperava receber alguma coisa para comprar alguma coisa, para seu alimento, seja para seu mantimento, ou para as vestimentas, seja, ele não trabalhava, não podia. A Bíblia diz que ele já era coxo desde do ventre da mãe, já um homem de idade, com 40 anos, e Pedro e João ali, quando eles entraram naquele templo, e entrando, ele pediu uma esmola para eles, e o que Pedro falou, e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Olhou para eles,
esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou na mão aquele homem levantou, aquele homem se sentiu feliz porque pela primeira vez andou e continuou, ficou curado. Pedro e João estavam dizendo que não tinha bens materiais que pudesse dar para ele, também, ainda que ele fosse receber prata, ouro, não ia resolver, porque era uma pessoa que tinha um problema físico desde o ventre da mãe, e os médicos não encontravam a solução, não tinha. Era desde o ventre, já foi gerado no ventre com aquele problema, com aquela doença. E também a prata, o ouro não ia resolver. Mas a unção faz a diferença, o poder de Deus. E eles recebendo, como eles tinham o poder de Deus, profetizaram a cura do homem, o homem levantou, foi curado. Mas aí vem a perseguição na sequência logo. Porque Pedro e João ali já começaram a ser interrogados, já começaram a ser ameaçados por não ter dado a prata e nem o ouro, e aquele homem ficar quieto. Mas sim por aquele homem ter recebido de Deus a unção e ser curado na hora, para a glória de Deus, aleluia. Como diz a palavra, e Anas, o sumo sacerdote, Caifa, João Alexandre e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Quer dizer, eles colocaram Pedro no meio deles, daquelas pessoas estudiosas ali que estavam, das autoridades, e colocaram eles dois no meio e começaram a interrogar. Com que autoridade ou com que poder eles tinham feito aquilo ali? Mas Pedro, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido a vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta ação diante de vós. A resposta de Pedro foi essa: em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem eles tinham crucificado, eles tinham levado Jesus até a cruz, aquele povo, e tinham matado Jesus. E Pedro disse: em nome desse que vocês crucificaram, que vocês mataste, mas Deus ressuscitou dos mortos. É no nome desse que esse homem está são, que esse homem está curado. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. Os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Pedro estava dizendo, ele é a rocha, só nele há salvação. Não tem outro nome por qual nós devamos ser salvos. Só o nome de Cristo Jesus nos traz a salvação. Se nós recebermos esse nome em nossa vida e passarmos a ter a presença de Jesus Cristo, esse nome em nossas vidas e nosso nome no livro da vida, para a glória de Deus, só assim podemos nós ter o direito de morar no céu de glória, se assim nós se esforçarmos para ter essa vida com Jesus, para ter essa pedra de esquina que foi rejeitado e tem sido rejeitado por muitos, mas tem sido também aceito por muitos que querem, que ama a nosso Deus, que adora somente a Deus e que anseia pelo céu de glória, por a salvação, que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, na alma de uma pessoa, de um ser humano, é a salvação em Cristo Jesus. E uma das coisas muito importantes desse texto, amado, é quando aqueles homens, eles declaram como é maravilhoso quem anda com Cristo. Veja isto aqui que diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, ou seja, eles eram os homens que não tinham estudo,
indoutos se maravilhara e tinha conhecimento de que eles havia estado com Jesus. Essa é a diferença do cristão, amado, do crente, porque mesmo ainda o crente não tendo letra, ou seja, não tendo estudo, não tendo formatura, mas quando anda com Jesus é diferente. Quando anda com Jesus, até aqueles homens sábios, que eram os estudiosos, eles tiveram que confessar, e entre uns e os outros deles lá, eles conversaram entre si dizendo: esses homens estiveram com Jesus, porque a sabedoria que eles têm, nós não pode parar eles, nós não pode calar, eles estão falando tudo corretamente. Isso, amado, é a diferença. Louvado é o nome de Jesus. E amém.